Queria inicialmente questionar Vossa Excelência, ministro, em relação à justificativa, primeiro, ao discurso do presidente Lula em campanha de que sigilo era quem estava escondendo o crime, de que sigilo era coisa de criminoso e que essa prática não seria repetida, né, em seu governo, do sigilo de 100 anos em diversos documentos, como ele sempre criticou durante o governo Bolsonaro. Apesar disso, né, mais de 1.300 documentos, foi decretado, ante o governo Lula, sob o Ministério de Vossa Excelência, o sigilo de 100 anos em diversos documentos diferentes. E aí, a justificativa que a Controladoria Geral da União utiliza é de que existem dados pessoais, esses dados pessoais não podem ser divulgados. Muito bem. Essa é uma justificativa plausível. Agora, esses dados pessoais sensíveis, eles podem muito bem, como acontece costumeiramente, inclusive aqui nos documentos que nós pedimos na Comissão de Fiscalização, eles podem ser colocados uma tarja em cima desses documentos para preservar os dados pessoais dessas pessoas. Bem sintético aqui, dado os 5 minutos, mas se for o caso eu posso retomar os temas nas outras intervenções. Vou pela ordem aqui. Deputado Kim, obrigado pelas perguntas. Para mim é uma honra poder esclarecer os temas que nós trabalhamos lá na CGU, principalmente esse tema tão caro relacionado à transparência e ao acesso à informação. A gente considera no governo federal, nós consideramos, que a agenda de transparência é uma agenda de expansão da democracia. Quanto mais transparência, quanto mais acesso à informação. Havia um juiz da Suprema Corte norte-americana no começo do século XX que dizia que o sol era o melhor, a luz do dia era o melhor desinfetante. E a gente trabalha a partir dessa perspectiva. E é assim que o presidente Lula fez quando fez esse debate na campanha. E é obviamente que o presidente Lula, quando se referia a sigilos, a restrições de acesso à informação, ele estava se referindo a restrições de acesso à informação ou sigilos ilegais. Aqueles que eram, como eu disse aqui na minha fala inicial, impostos no governo anterior, sem nenhum tipo de justificativa plausível, né, ou sem nenhum tipo de justificativa embasada na lei. Nós temos uma proposta para alterar, estamos discutindo isso dentro da CGU, isso vai tramitar dentro do governo, para alterar a lei de acesso à informação e pensar uma alternativa em relação aos 100 anos. Porque, na prática, aos 100 anos, ele se transforma quase que num sigilo eterno, né? E dados pessoais, embora eles devam ser protegidos, inclusive, após a nossa morte, muitos deles podem perder a relevância ao longo do tempo. Algo que era relativo à intimidade ou à privacidade pode mudar ao longo do tempo. Um dado pessoal específico pode, eventualmente, depois de um determinado período, ser trazido a público. Mas isso, então a gente está trabalhando uma proposta de reforma da lei no artigo 31, mas é importante eu esclarecer o ponto que o senhor mencionou em relação aos 1.339 casos. Primeiro, esclarecer que nem todos esses casos chegam na CGU. Né? A CGU chegam casos que dependem de recursos. A CGU é a terceira instância de recursos. Desses 1.339 casos, por volta de só 200 casos chegaram à CGU. Esse ponto que o senhor mencionou sobre a questão do tarjamento não é uma orientação da CGU, é o contrário. A orientação da CGU é: se um documento que é público merece ser tarjado naquilo que se refere a dados pessoais sensíveis, não são todos os dados pessoais que são sensíveis relativos à intimidade e à privacidade, você tarja esses dados e entrega o documento. Se é um documento muito longo, que demanda muito tarjamento, esse tipo de coisa, você pode até dar um prazo para o servidor fazer esse trabalho. Mas a orientação da CGU, está no enunciado nosso, é que esses dados, esse tarjamento tem que ser feito e entregue. Então, todos os casos que chegam para a CGU, nós definimos assim, e o nosso treinamento para os quase 3 mil servidores públicos que atuam nessa área foi feito nessa direção, com essa orientação. Então, isso, obviamente, a gente não tem poder hierárquico sobre servidores de ministérios que eventualmente ainda mantenham uma postura diferente dessa, mas toda vez que vem um recurso para nós
nós decidimos nessa direção. Então, acho que é importante deixar bem claro esse ponto. Desses 1.339 casos, deputado Kim, nós nos debruçamos sobre eles. E nós identificamos algumas situações bastante relevantes, no sentido de dizer que a grande maioria dessas demandas, deputado Kim, vão para a Polícia Federal, vão para o INSS, para o Ministério da Saúde e para o Ministério do Trabalho. Queria de destacar uma coisa, de que esta reunião, quando a CGU é, de certa forma, convidada ou uma tentativa de convocação, não é contra Vossa Excelência, ministro Vinícius, mas é uma tentativa de intimidar e emparedar a própria Controladoria Geral da União pelos bem-feitos que ela tem feito ao país. As principais denúncias dos últimos anos passaram pela CGU, surgiram da CGU. E essas investigações é que causam alvoroço na oposição. É contra, na verdade, saber que a CGU foi decisiva para apurar a questão das vacinas na época do Covid, a questão das joias, que hoje deve ocorrer o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi a CGU que investigou a BIM paralela. Foi a CGU que iniciou a investigação sobre a Polícia Rodoviária Federal tentando intervir o resultado no segundo turno da eleição presidencial. Foi a CGU que investigou a questão dos pastores evangélicos lá no MEC. É contra isso tudo que a oposição se incomoda com a CGU. Portanto, tenho a certeza do grande trabalho que vem sendo feito por Vossa Excelência e toda a sua equipe. E que qualquer tentativa de intimidação não surtirá efeito, porque a CGU foi concebida justamente para ocupar esse papel tão importante. Questionam Vossa Excelência numa tentativa de encontrar pelo em ovo. Eu sou advogado como Vossa Excelência. Eu sei exatamente quais são os deveres que exige o impedimento por parte do gestor quando se afasta do escritório e momentaneamente ocupa um cargo público. Do contrário, se tiver essa tentativa de criminalização, daqui a pouco quem vai querer servir o país? Não há nenhum tipo de ilegalidade em tudo aquilo que o senhor fez. O senhor se declarou impedido em qualquer ação da CGU que esteja vinculado ao antigo escritório. Tanto é assim que a Comissão de Ética reconheceu. Eu queria, para encerrar, parabenizar um grande feito que a CGU faz hoje no país, que é a CGU mais perto dos brasileiros, é a CGU mais perto dos municípios, é saindo do ar-condicionado aqui em Brasília e visitando os estados. Para ilustrar, lá no Maranhão o senhor já foi. Algo inédito, e é isso que nós queremos ver mais. É o ministro do Estado percorrendo os 4 cantos do país, fortalecendo a rede de controle, porque em todos os governos do presidente Lula, a rede de controle sempre foi fortalecida. E assim vai ser neste mandato, o 3º mandato do presidente Lula. Portanto, ministro Vinícius, venho aqui parabenizar por todo o trabalho indispensável que a CGU faz ao nosso país.